são oriundos de famílias tradicionais aqui da igreja de Ribeirão Preto. Estão acompanhando o casal, os 3 filhos aí. E o pastor Júlio, embora jovem, é um pastor de muita experiência na obra de Deus. Ele trabalhou alguns anos lá no sul do país, foi departamental na cidade de Curitiba e atualmente ele é o pastor distrital da igreja de Nova Europa, não é isso? E nós recebemos as boas-vindas ao senhor e à sua família e desejamos que Deus o abençoe na exposição da sua palavra. Agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. Que alegria voltar a esta casa. Obrigado pelo convite estendido a nós, a minha família, por estar aqui. Estamos retornando de um momento longo que passamos no sul do Brasil, onde ficamos 10 anos atuando tanto no Rio Grande do Sul quanto em Curitiba, servindo a igreja, sempre no Ministério de Comunicações. E este ano passado, 2014, tivemos a oportunidade de retornar para a Associação Paulista Oeste e então começarmos atuando na função de pastor de distrito de igreja. Antes disso, eu atuava especialmente na área administrativa junto à associação. E é uma alegria poder estar aqui e rever algumas pessoas, alguns amigos, pessoas que eu já tinha saudade e ver que a igreja está crescendo. Amém? Deus seja louvado por isso. Eu chego aqui e fico orgulhoso de ver como Deus tem usado vocês, os líderes dessa igreja, para avançar com a pregação do Evangelho. Ribeirão Preto, quando eu era criança, eu lembro que possuímos 3 igrejas maiores, que era a igreja, eu acho que eu posso errar, mas os mais experientes que eu posso dizer com certeza era a Central, a Igreja da Lapa, a Igreja do Ipiranga, depois foi nascendo a Igreja da Vila Virgínia, a Igreja do Quintino, e assim por diante, não sei a ordem certinha, mas eu vejo quantas igrejas temos hoje em Ribeirão Preto. Deus está trabalhando, o seu anjo poderoso está atuando em todos os lugares. Você pode ver isso na TV, você pode ver isso pelo rádio, você vê pela internet, você vê pelos livros, você vê pelo número de pessoas testemunhando nas empresas, nas escolas, em todos os lugares. Essa é a obra de Deus e louvado seja Ele por isso. Deus tem tornado o seu povo um povo vitorioso. E esse tempo que eu passei, esses 10 anos que passamos fora, tanto no Rio Grande do Sul, na cidade de Juí, não sei se alguém aqui é conterrâneo dessa terra, conhece esse local, uma cidade, um lugar muito gostoso de se viver, como também em Curitiba, nós também podemos observar como Deus está atuando em todos os lugares. E hoje eu quero agradecer a Deus orando, louvando Ele com oração, pela oportunidade dessa igreja ser uma bênção nessa cidade e continuará sendo uma bênção. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Bom Deus e querido Pai, te louvamos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudarmos a Tua Palavra, para louvarmos o Teu nome e honrarmos o Teu nome, ó Deus, com a nossa vida. Que o Senhor tome cada pessoa presente aqui nesta igreja, para que cada pessoa seja o seu irmão, um livro aberto, para que a humanidade, este mundo, reconheça que o Senhor existe e que o Senhor está atuando poderosamente, preparando esta terra para o sobrevivedor. Obrigado, meu Deus, pelas preciosas promessas. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pela obra que o Senhor tem realizado nesta cidade. O Senhor continue dirigindo os líderes, os membros e todas as pessoas que moram aqui, para que elas sejam usadas como instrumentos nas suas mãos. É o que nós pedimos. Ajude-nos agora a entendermos a Tua Palavra, por Jesus. Amém. Não sei se vocês já viram, Deus me abençoou muito nesses períodos que passamos, me concedendo 3 presentes que são meus 3 filhos, a Sara, o Samuel e o Daniel. E a bênção é grande e a gente mede bênção, o pastor mede bênção com a quantidade de filhos, né? Porque é coisas boas que Deus dá para nós. Um ministério separado dentro do nosso lar. É uma experiência cada dia poder aprender com eles como ser um pastor,
como sendo pastor, como Jesus é o nosso grande pastor. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 17, versos 26 a 33. Nós vamos ler esse texto para a nossa introdução e então estudarmos o assunto desta manhã. Lucas 17, 26, verso 26 a 33. Lucas 17, 26 a 33. Aqui Jesus declara: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam o seu casamento, até o dia em que o Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que nós saímos de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver ligado e tiver com seus bens em casa, não desça para os diabos. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Jó. Quem quiser preservar a sua vida, perderá. E quem perder, de fato, a salvará. Queridos, esse texto é uma resposta de Jesus à pergunta feita pelos fariseus e também feita pelos discípulos. Quando é que Jesus retornaria? Quando seria estabelecido o reino de Deus? E Jesus aqui dá alguns sinais, algumas pistas, como podemos descobrir e saber como será este dia. Como nossa igreja, como a humanidade estará neste dia, neste período. Aqui Jesus traz informação de dois eventos históricos. O primeiro, que ocorreu com Noé, quando a terra foi destruída com água. Noé entrou na arca. Quando as pessoas menos perceberam, Noé já estava lá dentro e veio o dilúvio. O segundo exemplo que Jesus traz é o exemplo de Ló. Ló, diferente de Noé, não entra na arca, ele sai de Sodoma. Ele sai para não ser destruído com fogo e enxofre. E aqui você vê um outro grupo, a Bíblia mencionando, da mulher de Ló, que também sai com Ló. Só que nesta saída, ela não ter se prendido aos bens e prazeres desta vida, ela olha para trás. E isso torna o estado de salvo. E tem um outro grupo que a Bíblia apresenta aqui nessa história, que é o grupo daqueles que estão alienados. Aqueles que casavam, bebiam, comiam, davam seus casamentos, compravam, vendiam, plantavam, edificavam e viviam como se nada disso iria acontecer. Viviam sem saber desse grande acontecimento. Queridos, é importante você perceber que no final dos tempos nós teremos também esses quatro grupos de pessoas. O primeiro grupo, os alienados, aqueles que vivem infelizes com respeito à volta de Jesus. O segundo grupo, o grupo de Noé, aqueles que estão se preparando e sendo uma bênção para o mundo ao redor. Noé foi chamado não só para anunciar a destruição, mas anunciar também a salvação. Ele era a igreja do seu tempo. Ele era a voz clamando, pregando e anunciando a destruição iminente e também a salvação que Deus concederia a eles, caso eles aceitassem e se arrependessem dos maus caminhos. O terceiro grupo é o grupo de Ló. São aqueles que vivem de forma mais ou menos deixando para a última hora. Eles vão se provando, esperando um dia para então ser mais fiéis a Deus. São pessoas que esperam que um dia ele vai poder ser um pouco mais fiel, vai ser mais comprometido com a igreja. Enquanto isso, ele vai desfrutando um pouco do mundo e um pouco da mensagem de salvação. Ló viveu exatamente assim. Ele sabia qual era o seu verdadeiro lugar, sabia como é que ele deveria viver, mas ele permaneceu em Sodoma. Esperou até a última hora para então sair, mas ele saiu arrancado pelos anjos. Sabe, queridos, eu percebo na história de Jó uma informação importante. A graça de Deus é maravilhosa. Deus, na sua misericórdia, pode salvar qualquer pessoa, independente da situação que ele esteja. Deus, na sua misericórdia, pode salvar qualquer um de nós, mesmo que tenhamos sido os piores pecadores desse mundo. Deus pode pagar nossos pecados. Não há nada que você faça para merecer a salvação. A salvação não vem pelos seus méritos, ela vem como um presente, um dom de Deus.
e você não compra ela com suas obras. Prova disso está na vida de Ló. Ló não merecia ser salvo, mas Deus o salvou, porque ele ainda tinha no seu coração a consciência de que aquele não era o lugar dele. Mas junto com Ló, você encontra essa história. Existia a sua família, tinha sua mulher, suas filhas, seus familiares. E Ló, ao sair de Sodoma, Jesus menciona o quarto grupo, que é a mulher de Ló, também estava esperando a última hora, aquele momento final da vida para eu me entregar a Deus, o momento final para que eu possa realmente me comprometer com Deus e dizer: Senhor, agora eu quero ser fiel ao Senhor para sempre. Enquanto isso, deixa eu escutar mais um pouquinho da vida que eu tenho. A mulher de Ló estava da mesma forma como Ló, esperando essa última hora em Sodoma. Ela saiu junto com Ló, mas o seu coração não saiu de Sodoma. Ela ficou presa aos prazeres, e por isso ela se perdeu e foi destruída pela cidade. Não só isso, como tem a família. Você observa esses 4 grupos. São 4 grupos diferentes de pessoas. Pessoas que podem existir em nosso meio ainda hoje. Pessoas que estão comprometidas, pessoas que estão esperando para a última hora, pessoas que estão esperando para a última hora, mas estarão presas, tão presas ao pecado que não conseguirão se libertar dele na última hora. E pessoas que estão alienadas, que não fazem diferença. A Bíblia, a igreja, Jesus, Deus, Criador, nada disso para eles importa. Sabe, queridos, Deus não precisa que o mundo esteja totalmente convertido para que ele cumpra a sua promessa e retorne a terra. Porque quando ele trouxe os 2 juízos que nós temos como exemplo do passado, tanto de Noé quanto de Ló, você observa que Deus não dependeu que todas as pessoas estivessem convertidas. Não é isso que Deus está esperando. Deus talvez está esperando por mim e por você. Deus talvez está esperando que eu seja um pouco mais comprometido, que você seja um pouco mais fiel aos princípios de Deus. E hoje eu quero estudar um pouquinho mais a fundo a história desse personagem, que é Ló. Ló, muitas vezes, se torna um alvo, um modelo da vida de algumas pessoas. Às vezes as pessoas pensam que eu posso desfrutar de tudo o que a vida me oferece. Desfrutar um pouco lá fora e um pouco aqui dentro. E depois, no final, na última hora, Deus é me perdoa. E é verdade, Deus é perdoa sim. Porque Deus é amor. Deus, a sua graça é maravilhosa. É verdade que somos salvos pela graça. Você sabe disso, a Bíblia é muito clara. É verdade que no último momento, que na última hora, Deus ainda lhe dará a oportunidade de salvação, enquanto a porta da graça não estiver fechada. É verdade que o amor de Deus é infinito e capaz de perdoar qualquer pecado que tenhamos feito no passado. É verdade que a salvação não vem por obras ou méritos humanos, mas sim pela graça conquistada através do sangue de Cristo. É verdade que Ló, que é o ladrão na cruz, e milhares de outras pessoas foram salvas da perdição eterna nos últimos momentos de sua vida, por causa do amor de Deus, como aquela parábola dos trabalhadores que são contratados para se trabalharem na vinha. Uns foram contratados no começo da manhã, outros no meio do dia, outros foram contratados 1 a 2 horas antes de terminar o dia, o expediente de trabalho, e todos receberam o mesmo prêmio, a mesma recompensa, a mesma salvação. Assim será quando Jesus voltar. Tem pessoas que você vai se surpreender, você vai se encontrar no céu com elas. Pessoas que você não esperava, mas que na última hora entregou o seu vida a Jesus. Eu recentemente fiz o batismo no funeral de um homem que faleceu 1 semana e meia após o seu batismo. Ele descansou. Ele nunca se importou com nada. Ele esperou para tudo, deixou tudo no futuro. E chegou naquele último momento já com câncer. Aquele homem aceitou Jesus, se entregou a Ele e entendeu a salvação. Às vezes a graça de Deus não pode ser compreendida por algumas pessoas no início da sua vida, ou na metade da sua vida, mas às vezes é só no final. Você não pode julgar a justiça e o amor de Deus. Nós só podemos aceitar e entender que se nós entrarmos, se nós participarmos, já estamos muito bem, já estamos sendo beneficiados. Já valeu a pena ser fiel a Deus, já valeu a pena ter esperado por Ele. Hoje eu quero pegar para vocês, não
como ou o que você precisa fazer para se salvar. Porque não tem nada que você possa fazer. É só Cristo que pode salvar. Não tem nada nas suas obras, seus méritos que pode garantir essa salvação. Eu não vou pegar sobre isso, mas eu vou pegar como é que você pode se perder. Nós, como seres humanos, não podemos ganhar essa salvação de Jesus. Não podemos comprar o nosso direito ao Senhor, mas nós podemos estragar tudo que Deus fez por nós. Isso nós podemos fazer. E aqui está a grande verdade que nós precisamos compreender no plano da graça de Deus. Você não compra essa salvação, mas você pode jogar fora se você quiser. E como nós podemos jogar fora? Como nós podemos nos perdermos? Realmente, nós só nos perdemos quando nós rejeitamos esse amor e essa graça maravilhosa. Hoje, ao você ver a história de Abraão, a história de Noé e Ló, você consegue ver esse contraste. Mas se você for atrás, lá no passado, na vida de Ló, você vai entender como você faz para perder a sua salvação. O que você precisa fazer para se perder? Você quer aprender? Tem pessoas que às vezes você fala, faça assim que é melhor para você, não resolve, não é verdade? Mas aí você fala assim, faça assim que vai acabar com você. Aí a pessoa entende, não é verdade? Então nós vamos estudar o contrário, o negativo. E você tira as lições positivas do lado negativo. Olhe o negativo e veja o que Deus espera que você faça, contrário ao que Deus fez na sua vida. Abra sua Bíblia de Gênesis capítulo 12 e veja conosco um pouco da história desse homem chamado Ló. A Bíblia menciona que Ló era o sobrinho de Abraão. No capítulo 12, você encontra Ló como coadjuvante da história de Abraão. Ele, no caso, faz parte do relato de Abraão de Gênesis, capítulo 12. Verso 1 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e os que te amaldiçoarem, e a ti em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nessa primeira parte, Abraão recebe um chamado, uma missão e uma promessa. Nessa primeira parte, Abraão é o centro da história bíblica desde Gênesis 12 em diante. Ele é o pai da nação escolhida por Deus para ser o povo que proclamaria o seu amor ao mundo. Verso 4 relata: Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Aqui é como você começa a conhecer um pouquinho de Ló. Ló, ele sai da sua terra junto com Abraão e vai acompanhá-lo em sua viagem. Você pode perceber nas entrelinhas desses textos que possivelmente Ló cria e confiava no Deus de Abraão. Mas pela vida de Ló, ao você ler a história de Ló, você percebe que essa confiança não é uma confiança no Deus de Abraão, mas sim nas bênçãos que o Deus de Abraão concedia a Abraão. Ló estava mais acostumado a seguir seu tio e confiar na herança religiosa do seu tio do passado. A Bíblia nunca menciona Ló levantando um altar a Deus. Ló não aparece em nenhum momento da história, falando com Deus, orando a Deus, suplicando a Deus, oferecendo sacrifício, como é costume de Abraão. Isso possivelmente significa que a religião de Ló era uma religião de tradição hereditária. Ele seguia apenas os costumes religiosos. Ele apenas seguia os hábitos religiosos. Ele via a igreja aos cultos, ele participava de alguns programas e projetos da igreja, mas não se comprometia com Deus dela. Não tinha uma comunhão íntima com Deus, não tinha um relacionamento com Deus como Abraão tinha. E aqui você começa a ver o primeiro erro na vida de Ló. Viver pela tradição, viver pelo ritual. Às vezes existem pessoas que são tradicionais nessa igreja, pessoas que estão há muito tempo. Há um grande perigo de como nós cairmos na rotina e ficarmos empurrando com a barriga e vivermos a nossa fé de uma forma mais à vontade, mais tranquila, sem tanto compromisso. Da vida de Ló, nós aprendemos
6 lições interessantes a respeito do seu exemplo negativo. 6 lições do que você não deve fazer se você quer se salvar. Como você pode se perder? É isso que Léo vai te ensinar hoje. Eu gostaria que vocês projetassem aqui na tela as lições que Ló deixa para nós na palavra de Deus. A primeira lição que Ló aprende e que Ló prega, ele aprendeu com o seu tio Abraão. A primeira lição está no verso 10, do capítulo 12 de Gênesis, do verso 10 em diante. O verso 10 diz assim: havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para ir ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e matarão, e deixando-te com a vida. Diz, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, por tua causa me conserve a vida. Aqui você observa Abraão saindo da onde ele estava, que era Betel. Ele saiu a peregrinar, foi para o monte de Betel, ficou ali onde Deus havia estabelecido. Mas o que aconteceu naquele lugar? Houve fome. E quando veio a fome, Abraão então toma as decisões da sua própria maneira, faz suas próprias escolhas. E ele então vai para um lugar que ele pensa ser o melhor lugar para ele, e ele vai para o Egito. E quando ele vai chegando perto do Egito, quando ele percebe, começa a cair a ficha. Ele começa a entender o risco que ele estava correndo. Ele sabia qual era o costume dos faraós. Ele sabia que eles veem a sua mulher, tomariam ela como esposa deles e o matariam. E Abraão não tem a sua própria ideia. Ele acha uma solução para o seu problema. Então ele diz para a mulher: olha, você se passa por irmã, que vai ser mais fácil. Pelo menos assim eu fico confuso. E o relato bíblico diz que quando Abraão chegou no Egito, Faraó e os homens daquela terra viram a mulher de Abraão, Sara, e tomaram ela. E presentearam Abraão com muitos bens e riquezas. E Abraão ficou muito rico por causa disso. E ao lhe passarem alguns momentos, o verso 18 relata: chamou, pois, Abraão, pois Faraó Abraão lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me dissestes que era ela a tua mulher? Deus mandou uma praga no palácio do Faraó. E Faraó começou a colher as consequências por ele ter tomado a mulher de Abraão. Mas ele não sabia. A primeira lição que nós aprendemos da vida de Abraão, uma lição negativa, é a lição de que nós, quando você tem um problema, resolve você mesmo e não fique dependente de Deus para isso. Está com fome? Vai resolver sozinho. Faz do seu próprio jeito. Não precisa depender de Deus. A primeira lição negativa que Ló e Abraão nos ensina é a lição de que você não precisa esperar por Deus. Vá você resolva. Mas aqui existe uma pergunta que está na entrelinha dos textos, mas que nós vamos ver, não está explícita. Se Deus levou Abraão para aquela terra, ele não prometeu sustentá-lo lá? Não disse que ele deveria ir para Canaã, andar em Canaã, peregrinar em Canaã e ficar em Canaã? Não disse que Canaã seria dele? O que ele foi fazer no Egito? O que ele tinha que chegar no Egito? Foi isso aqui. Quando você tem um problema, resolva você mesmo e não fique dependendo de Deus para isso. Era isso que ele estava pensando. Ele entendeu que ele, se quisesse resolver a situação, ele deveria fazer o quê? Tomar nas suas próprias mãos e resolver. E quais são as consequências do que ele fez? Quando você estuda a história de Abraão, você vê que a riqueza que ele trouxe do Egito trouxe problemas de relacionamento com seu sobrinho, trouxe inveja e disputa. Você vai ver que quando Sara volta do Egito, ela ganha uma serva para ajudá-la e acompanhá-la. Sabe qual é o nome da serva? Agar. E Agar foi a fonte dos problemas familiares que Abraão teve na sua família. Agar foi um grande problema. Causou separação, causou divisão, tirou a paz daquela família. Ou seja, quando você pisa no Egito, ele pode te coroar com riquezas, só que as bênçãos que o Egito te oferece vão destruir você e a sua família. É essa lição que nós aprendemos no exemplo de Abraão e de Ló. Nesse primeiro momento, Abraão também cai, ele erra com Ló e Ló vai junto com ele. E quando você vai estudando a história, você observa que no verso 11,
verso 10, do capítulo 13. Quando Abraão propõe a Ló, vamos nos separar, vai você para um lado, vai você para o outro. E olha o que o texto diz, no capítulo 13, verso 10. Levantou Ló os olhos, viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como terra do Egito. Depois que Deus salva Abraão daquela situação desastrosa, embaraçosa que ele se envolveu, ele volta para o mesmo lugar que ele tinha estado antes, Betel. Ele volta para o mesmo lugar, ele coloca a violinha dele no saco e faz o quê? Volta, vai embora, porque ele viu que ele fez besteira. Ele não deveria ter ido para o Egito, ele deveria ter ficado onde? Lá e confiado no sustento e no cuidado de Deus. Mas ele tentou resolver do seu próprio jeito. E ele acabou atrapalhando, dificultando, piorando as coisas. E quando Abraão volta, o seu sobrinho volta diferente. Ló volta para o Egito dentro dele. E aqui você vê no texto que quando Ló tem a oportunidade de escolher uma terra para ele, sabe o que ele faz? Ele escolhe a terra que mais se parecia com o Egito. Porque o Egito estava dentro do seu coração. Queridos, quando você visita o Egito, quando você convive com o Egito e aceita os padrões do Egito, sabe o que acontece? Ele entra de dentro de você e toma conta de você. E você não consegue ser dele. Abraão, depois disso, no verso 18 em diante, declara, chamou por Israel Abraão e disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era tua mulher? E me disseste que era tua irmã, por isso eu a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, se és a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens a seus homens a respeito dele, e acompanharam a ele e a sua mulher e a tudo que possuía. Capítulo 13, verso 1. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Negueb, ele e sua mulher e tudo que ele tinha em Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Negueb até o Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda. Ele teve que voltar para trás. Ele teve que reconhecer que a ideia que ele tinha não era melhor para ele, não era o plano de Deus. Ele voltou para trás e ficou no mesmo lugar, até um lugar do altar que outrora tinha feito. Aí Abraão invocou novamente o nome do Senhor. Você não vê Abraão invocando o nome do Senhor no Egito, vê? Você não vê Abraão levantando o altar no Egito. Você não vê, porque o Egito não deixa. O Egito, ele tem as suas artimanhas para ocupar você. Você não tem tempo, você não tem condições. E quando aquilo não sai e volta, então novamente ele edifica o altar que antes, outrora, tinha edificado em louvor e reconhecimento que ele tinha a dependência dele de Deus. Abraão aprendeu no seu retorno que depender de Deus e confiar nele poderá resolver todos os seus problemas. Você vai conseguir resolver sozinho. Mas você vai achar uma outra lição aqui. Uma outra lição interessante que está no verso 5. Ló, que ia com Abraão, capítulo 13, verso 5, também tinha rebanhos gado deles, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Havia contém os pastores do gado de Abraão, e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo os cananeus filisteus habitavam essa terra. Quando eles voltam da terra, voltam os dois ricos. Mas o que acontece? Inimigos. Rico, mas inimigos. É isso que a diferença. E eles começam a ser como terríveis. Porque no conceito de Ló, ele tinha que tirar vantagem das oportunidades que a vida lhe dá. Ele não ficar esperando que tudo viria das mãos de Deus. Ele entendeu que se ele quisesse estar bem na vida, ele tinha que fazer as coisas do seu próprio jeito. E ele tinha que aproveitar as vantagens, ele tinha que aproveitar o que tinha nas suas mãos. No verso 8, na continuidade do texto, declara: disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de Deus haver destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Aqui você encontra Ló tentando tirar vantagem das oportunidades. O tio colocou para ele: olha, você tem dois lados, você escolhe qualquer um deles. E qual lado que nós escolhemos?
O menino nada. Ele olhou para cima, só